Olá, tribo Conteiro! Coisa boa! Ótimo ver vocês novamente. Vamos lá, gente, vamos entrando, vamos sentando. Puxa uma cadeira e senta que a conversa vai ser da melhor qualidade. E é isso, o Conteiro é exatamente esse canteiro de gente, esse clube de histórias. E a melhor história é a história de cada um. Hoje é sim um dia super especial. Que bom que eu tô aqui com vocês. Aproveita, chama a família, chama os amigos, chama todo mundo, que eu gosto é disso. De casa cheia. Adoro, adoro gente. Quanto mais gente, melhor. Ainda mais essa tribo de excelente energia e vibração. Coisa boa. Dia 29 de julho, 17 horas no Brasil. 17 horas no Brasil, 22 horas aqui na França. Que bom que a gente está junto. Começando mais uma conversa Conteiro, né? Vamos lá, gente, que hoje a coisa, assim, é música da melhor qualidade, é conversa da melhor qualidade. Vai ser incrível. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa Conteiro. Uma conversa muito especial com uma pessoa extremamente querida, super talentosa e que eu sou fã. Hoje a nossa conversa Conteiro é com a Aline Paz, uma cantora charmosésima, uma cantora carioca, de uma voz lindíssima. Olá, gente! Olá, France Experience! Olá, Claudinha, Ana, Pati, que coisa boa! Bom, a Aline chegou, eu vou trazer ela para essa conversa, para a gente não perder tempo, porque a conversa é boa. Eu estava muito ansiosa por esse dia, sou muito fã. E aí a gente fica naquela ansiedade. Peraí. Paty, que bom que você está aqui. Vamos lá, deixa eu trazer ali. Oiê! Muitíssimo bem-vinda! Que alegria! Que coisa boa! Coisa muito boa, que gratidão esse momento. Eu estava assim, muito ansiosa, muito. Uma super Oh, espera. nossa, Muito que bom. bom! Que bom! Estou muito feliz também de estar aqui, de receber o seu convite e ser recebida com tanta alegria, com tanto carinho nas mensagens que a gente trocou. Muito feliz mesmo. Muito obrigada, Kátia. Eu que agradeço muito, viu? Aliás, eu agradeço a você e eu agradeço ao Luiz Carlinhos, que já passou por aqui, mas quem me apresentou a você naquela noite maravilhosa, aquele encontro delicioso, como era sempre na casa da Tata, né? Coisa Sim, boa, sim. pequenininho, todo mundo muito apertadinho, mas com uma qualidade incrível, uma energia lá em cima, uma vibração enorme, né, Aline? Muito bom. Exatamente. Memorável. Essa noite foi incrível. Beijo, Luiz Carlinhos, né? Beijo para o Luiz Carlinhos, beijo para o Luiz É. Carlinhos. Vou daqui a pouco pescar, falar para quem está aí assistindo, já chamar, pegar o Luiz Carlinhos, que essa história toda é uma história que ele tem muito a ver nisso tudo. E, Sim, né? Então, muito. Aline, desde aquele dia, em 2014, que eu te sigo, que eu te acompanho, e quando você lança CD, eu tento estar por dentro do que vai acontecer, show, Fusca, e até que eu me mudei para Paris, mas continuo te acompanhando à distância. Em Que breve, bom. aliás, mas em breve a gente tem que dar um jeito de te trazer para cá. Isso é uma. Sim, se Se Deus Deus quiser. jogando para o universo, que o universo faz toda a produção. Faz. Faz. Né? Exatamente. Então, como é que é a tua história com a música, menina? Como é que você começou essa tua trajetória musical? Ó, tá preparado? Tem muita história, hein? Ah, adoro! Isso aqui é um lugar para contar história. Pois é, bom, quero então agradecer mais uma vez o convite, dar um salve aqui para todo mundo que está assistindo. E vou começar dizendo, né, que a minha história com música passa por aquele lugar básico, né, de assim, desde pequena gosto de cantar, tenho essa relação com música, gosto muito de ouvir música desde nova e de dançar e tudo mais, mas não venho de um núcleo familiar musical. Se meus pais não são músicos, fui descobrir depois de um tempo que minha avó paterna e meu avô materno gostavam de tocar, minha avó gostava de cantar
Meu falecido avô gostava de tocar trompete, mas eu só fui descobrir isso depois, eu não tive contato com isso. Então, assim, na minha infância, eu não tive como não tinha esse núcleo familiar musical, eu não tive também um incentivo, assim, uma percepção, ela gosta de música, vamos botar numa escola, vamos botar num coral. Aham. Não teve muito isso. Então, era coisa de ficar brincando de cantar, brincando de dançar, de imitar e tudo mais. Eu passei uma boa parte da minha infância na Bahia, em Salvador, que eu hoje, depois de algum tempo, na verdade, eu percebi o quanto foi também importante para as minhas referências e coisas que eu absorvi, né? Assim, primeira infância, eu saí de lá com 9 anos. Fui morar com 2, né? Eu nasci no Rio, fui morar em Salvador com 2 anos. E não tem como E... sair igual de Salvador, né? Não, A não. Bahia, ela transforma a gente. É porque tem uma raiz muito forte, né? Uma veia cultural que Tem. ela transforma. Não dá para ser a mesma pessoa depois de viver na Bahia. Exatamente. E uma coisa que eu percebo até hoje, assim, o Rio tem muito isso também, né? Assim, do que eu vou falar, mas eu acho que Salvador, especialmente, mas a Bahia de uma maneira geral, as pessoas têm uma relação com a dança muito forte. Então, me marcava muito, assim, estar em casa e ver as pessoas que estavam, sei lá, trabalhando na rua, limpeza urbana, dançando, varrendo e dançando. Uma pessoa que estava na casa ao lado ouvindo música, dançando. E homem ou mulher, não tinha assim, sabe? Tanto que eu lembro que quando a gente voltou para o Rio, era uma época de carnaval, a minha mãe me levou num clube. Tinha muito assim, carnaval de clubinho, né? Assim, clube. Enfim, clube. Bailinho, né? E aí a gente chegou, isso, uns 9 anos, eu lembro que me chamou muito a atenção a forma como os cariocas interagiam com aquilo. Tava tocando marchinha e aquela coisa meio carioca, com a cervejinha na mão, com aquele balancinho assim. Que se fosse na Bahia, a conversa é com o corpo todo, né? Vai lá de dentro. E eu lembro que eu pequena puxei a minha mãe assim, eu falei, mãe, ninguém dança aqui não. Ainda tinha o sotaquezinho, ninguém dança aqui não. Manhã. Exatamente. Então, assim, isso sem dúvida foi uma coisa que passa muito por mim, assim, até hoje, a relação com a dança, em me conectar com a música a partir do corpo. E a gente vai entendendo as coisas depois também. Minha mãe gosta muito de dançar, então também traz isso. Meus avós, por parte de mãe, são nordestinos, minha avó alagoana, meu avô pernambucano. Meus outros avós são cariocas, né, de Madureira. Então, tem muita referência que a gente vai trazendo, né, na genética mesmo. Enfim, isso é outra coisa. Mas eu fui aflorando, eu acho, né, várias dessas referências ao longo da vida. E quando vim para o Rio, tive outras fases com a música. Fui ficando adolescente, aí passei pelo rock, comecei a pegar onda, passei pelo reggae. Então, tanto rock quanto reggae nacionais, assim. Então, ia misturando, assim. Eu ouvia as coisas da Bahia, tipo, sei lá, outro dia eu estava ouvindo até uma gravação da Ivete Sangalo cantando Encontrei Margarida perfumada, como dava risada por também me encontrar. Seu olho já me espionava, indo pra Timbalada, pra me ver te embalar. Isso é minha infância, entendeu? Que sorte a gente tem que sorte a gente tem que você se descobriu, né? Porque como é que a gente poderia perder essa voz? Pois é, não. E aí o lance foi o seguinte, eu fui passando por tudo isso, né? E aí aqui, né, essa fase adolescente, ouvindo os meus rocks, o grunge, o reggae, né, Bob Marley pra caramba. E cantando, sempre gostei de pegar o CD, o disco e ver o encarte, ler as letras, aprendi as letras e tal. E aí, o que aconteceu? Quando eu me formei, assim, terminei a escola, né, segundo grau, e fui para a faculdade, que é aí que teve essa virada. Isso, ou seja, um pouco tardio, né, assim, com 18 anos, mais ou menos, 17, 18 anos, eu entrei para a faculdade de História, Unirio, ali na URCA, né? E eu tinha 2 amigos de infância, que eu considero primos, assim, que eles entraram para a faculdade de música. E a gente foi fazer a matrícula junto, se encontrou assim, você entrou também, não sei o quê.
Eu vou fazer música, eu vou fazer história, pô, que legal. E o campus era um do lado do outro, o campus de música e o campus de história. O que aconteceu? Eu saía das minhas aulas, que era turno da manhã, e muitas das aulas de música eram à tarde. Então, assim, quando eu saía, eles estavam chegando. A gente se encontrava no jardim da Unirio. Aí, minha filha, foi onde tudo aconteceu. Não teve jeito. E aí, o que acontece? Eu comecei aí a encontrar esses meus amigos, e aí, pô, Aline, aí eu falava, traz o violão, amanhã você tem alguma aula que tem que trazer instrumento? Amanhã eu tenho que trazer o violão. Então vamos se encontrar aqui, tipo 11 e pouca, meio-dia, né, aquele horário. Aí a gente começava a tocar, eu cantava, até que um amigo meu virou e falou, cara, você canta tão bem, você tem vontade de estudar voz, estudar canto? Acho que tem muita coisa aí para você desenvolver ainda mais, assim. Aí eu fiquei toda, né, pô, será? Aí eu fui procurar, aí nisso, assim, fui procurar uma aula de canto particular, né, de técnica, tipo assim, sei lá por quê, falar curiosidade mesmo, não tinha uma pretensão de ser cantora, né? E ao mesmo tempo eu ia encontrando, conhecendo a partir desses meus amigos, ia conhecendo mais alunos de música. Então eu fui me enturmando, a ponto de, nesses jardins, né, nessa entre-sai de aula ali, eu aprendia a cantar músicas inéditas que eles estavam mostrando. Eu fiz essa música. Aí toda vez que encontrava, eu tocava. Aí eu aprendi a cantar. Aí eles começavam a marcar shows com repertório autoral. Vou fazer meu primeiro show inédito. Aline, você não quer cantar essa música que você canta tão bem quando a gente está aqui nas rodinhas ou num sarau? Aí eu ia, né? Eu vou. Então eu vou. E, cara, quando eu vi, eu estava fazendo aula de técnica vocal e tinha um repertório, assim, umas, sei lá, 15 músicas, mas, sabe, que eu cantava que eram inéditas, que eram novas, assim. E aí eu falei, cara, o que eu faço com isso, né? Então, assim, até esse momento, assim, eu estava realmente muito me descobrindo. E uma coisa que eu acho interessante é que o fato de você pegar músicas inéditas, ou assim, que você ouve em primeira mão, do compositor, isso é uma coisa que eu sempre refleti muito. É um caminho para você achar também a sua própria identidade, né? Porque quando você pega uma música gravada, sei lá, pela Elis ou pela Gal, que são cantoras... Já tem uma marca, né? Tem uma marca, elas são cantoras com muita personalidade, muita identidade. E é claro que é muito legal também quebrar isso, brincar de desconstruir, mas não é um processo assim, né? Você não... Normalmente o cantor popular, ele, assim, eu sempre ouvi isso, eu concordo, a escola do cantor popular é ouvir e imitar, até você criar a sua identidade. Então você vai ouvindo ali nas rodas, você vai... A própria Elis Regina mesmo fala que ouvia muito a Ângela Maria e que ela imitava tudo da Ângela Maria. Tudo, tudo. Aí... E você vai percebendo, assim, quando você vai vendo o primeiro disco da Elis, ainda muito jovem, ela chega com um jeitinho, depois ela vai ganhando ela se descobre, né? Se descobre os próprios caminhos vocais, o que ela quer dizer. Recursos, como ela vai traduzir, né, o que a alma pede ali na voz. Exatamente. Então eu acho que o meu processo, eu gosto muito de contar essa história e valorizar isso, porque eu acho que foi um processo diferente. Porque eu não comecei assim, eu gosto de cantar, o que é muito comum e muito maravilhoso também, mas eu não vivi assim, eu gosto de cantar, vou formar uma banda, ou eu vou cantar na noite, e você vai cantando os covers, né? Eu comecei de outro jeito. Meu primeiro show, assim, as minhas primeiras participações eram todas com repertório que ninguém nunca ouviu. É um desafio também, né? Então... Super, assim, porque não tem ninguém acompanhando, né? Ali, a pessoa está ali admirando o que você está cantando, cria uma empatia, mas não tem aquela resposta imediata, né? Não, exatamente, né? Enquanto você está, né, às vezes tocando num ambiente, né, de bar ou da noite, que as pessoas estão se relacionando com a música de outra forma. Tem algumas que não estão prestando tanto atenção, a música está criando uma ambiência, está no fundo, tem outras que estão ouvindo ou estão dançando, mas são diversas relações que a gente pode estabelecer com a música, né?
E no meu caso eu comecei, depois eu fui fazendo outros projetos que vão por esse caminho da noite, mas inicialmente era muito esse repertório em que o público, muitas vezes era um público pequeno, mas muito atento. E então eu me sentia assim numa responsabilidade de cantar, atender um convite de um amigo compositor, então eu começo a valorizar muito a figura do compositor, são esses compositores que me fazem tornar cantora mesmo, sabe? E, e valorizar a palavra e começar a refletir como eu vou dizer aquelas palavras. Então, ao mesmo tempo que é tardio, né, assim, com 18 anos, né, sei lá, comparado a outras pessoas que cantam desde muito mais cedo, profissionalmente, né, eu também chego num lugar ali em que eu começo a perceber. Essa minha professora de canto, era a Maíra Martins, era uma professora que também me estimulava muito, percebeu isso, essa coisa do inédito, percebi as coisas que eu já carregava ali em mim, de ritmo, de não sei o que, de afinação. Então ela me jogava numas fogueiras, ela me estimulava muito. Então acho que foram vários encontros muito, muito felizes, assim. Então eu posso até exemplificar aqui, já que eu também quero cantar um pouquinho, né? Para Coisa vocês. boa! Pois é, então assim, falando dessa coisa das referências, né? Como fui passeando, né? Desde as coisas de infância, que estavam ali em voga na rádio, né? Da Bahia, o axé, music, muito forte e tudo mais. Depois rock, reggae, né? Mas chega um momento que eu começo a ouvir, antes de ir para a Unirio, né? Eu começo a ouvir também muita a Elis Regina, um disco que eu tinha aqui em casa, um disco que eu tenho, né? De coletâneas, assim, uma compilação dessas, que tinha uma música chamada Menino das Laranjas, tá? Que eu vou cantar um trechinho. Que aí pega essa coisa, né, de me relacionar com uma cantora com muita personalidade. Depois eu vou cantar um trechinho de uma música que foi parar no meu primeiro disco, que chama Flor Voadeira, que foi a Adoro. primeira música que eu fui convidada a gravar num disco. Eu nem tinha feito meu show ainda e já vem gravar. Então foi a minha primeira gravação assim de estúdio, foi num disco do Escambo. Então cantarolar essas Canta, Aline, duas. Tá. canta pra gente. Conta pra gente. Então é o seguinte, Menino das Laranjas alguns devem conhecer, não sei, mas é menino que vai pra feira, vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio, enquanto o seixo não voltar vazio. A mãe arranja outro pra laranja, esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, menino, e vai pra feira. É madrugada, vai sentindo frio, enquanto o seixo não voltar vazio. A mãe arranja um outro pra laranja, esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, 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 doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro a gente acorda cedo e é só trabalhar. Comida é pouca e muita roupa que a cidade manda pra lavar. De madrugada ele, menino, acorda cedo tentando encontrar um pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Comprar laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Comprar laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Uau! Menina, você tem uma voz, realmente é muito Obrigada. boa. E você, uma coisa que me marcou quando eu te vi cantar pela primeira vez o quanto você de fato se comunica com o corpo inteiro, né? Você é muito expressiva, não é aquela. Obrigada. Você canta inteira, você dá ali a voz. Sai da alma, com certeza. É muito forte, é muito linda. Obrigada. Pois Muito linda. Não, e essa música é isso, foi uma das primeiras que eu fiquei cantando, assim, só cantava em casa, né? Assim, ainda escondida, né? E eu lembro que eu gostava muito da forma como a Elis cantava, né? A gravação dela, e as divisões, os timbres, né? Então, isso, sem dúvida, eu fui pegando também por esse processo que todo mundo passa, né? De imitar mesmo nossos ídolos e tal, enfim. E aí depois, agora eu vou cantar um outro trechinho
da música Flor Voadeira, que foi, como eu falei, a primeira música que eu fui convidada a gravar, e é uma dessas músicas desses compositores ali da Unirio, né? O Renato Frazão, Marcelo Fedra e Lucas Daim, que eram ali um grupo, um coletivo de compositores. Então essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi ali ouvindo e gravei no disco deles, gravei no meu, que é uma toada, né? Bem suave, muito bonita, assim, que é assim: claro que há no seio da flor outra flor que se anuncia, por dentro da noite tem o dia, no espelho do rio quem não se revelou. Claro feito a pedra no sol, é o anzol pescando a lua, no fundo da noite ela flutua, no espelho do teu olho quem sou. Frutada no pé colhe com a mão é da lavoura, companheira. Nuvem dá no céu, mel no coração, passarinho quando voa, é a flor voadeira. Lindíssimo! Eu amo essa música. Eu escuto essa música com muita frequência. E engraçado, tem um lugar aqui do lado da minha casa que é um parque que eu costumo ir, e isso me dá uma paz. Eu vou te ouvindo e Que vendo bom. aquele pé. É muito lindo. Que muito bom. lindo. Não, e essa música ela tem essa leveza, né? Imaginar, assim, é uma toada e muito poética, né? Imaginar, né, passarinho quando voa, é a flor voadeira, né? Aquele passarinho que leva o pólen né? E vai Bonito demais. germinando, né? Então, é a flor voando, né? O passarinho é a flor voando. Então, ou leva a semente, né? Na verdade, pega ali a sementinha, come, leva e ela germina em outro lugar. Então, é assim, eu fui... Esse encontro com esses músicos, né? Ele foi muito marcante para mim. Eu nem terminei, na verdade, a faculdade de História. Eu depois tranquei, fui fazer produção. Fui fazer produção cultural, assim, não fiz música. Na verdade, eu não tenho uma formação, assim, de graduação, ou, enfim, uma formação teórica em música. Sou muito mais intuitiva mesmo, assim, nas coisas que eu faço. Depois de um tempo comecei a estudar mais, além das aulas de canto, assim, a aula de técnica vocal, né? Mas não tive uma formação. Assim, fui fazer produção cultural, me formei, ou seja, Mas a música chamava, né? Chamava. Tanto que assim, tudo que eu fiz, que eu faço como produtora, já trabalhei em televisão, já trabalhei em festival, já trabalhei em evento corporativo, assim, tudo é relacionado à música. É a minha área de atuação mesmo, assim, minha paixão. Então, seja como produtora cultural ou como cantora, né, o meu lance é música mesmo. E, e eu lembro também que teve uma coisa, lembrei agora de uma outra coisa interessante, que é nessa época da Unirio também, eu também tive a sorte de encontrar no próprio curso de História alguns estudantes, amigos, que viraram amigos, obviamente, que também gostavam de música. E eu lembro que a minha primeira apresentação mesmo, assim, vai ter um show, tá lá na programação, Aline Paz, assim. Foi uma mostra de alunos da Unirio, né? Uma mostra estudantil de diferentes linguagens. Tinha a galera do teatro, a galera da música. A Unirio é um berço cultural da melhor qualidade, né? Como sai coisa boa da Unirio. Sai, muita coisa boa, muitos músicos bons e o pessoal do teatro também. Teatro. Muita coisa boa. E eu lembro que um amigo meu, Artus Fock, que é compositor também, e na época a gente era bem amigo, assim, ele falou: Aline, eu me inscrevi aqui na mostra estudantil e tô a fim de cantar umas coisas assim, sul-americanas e tal. Você não quer cantar nada comigo, não? Aí eu ia, né? Meu negócio era ter pretexto para cantar. Aí eu, vambora. O que você quer? Aí eu pensei, aí ele mesmo escolheu as músicas e
ele queria cantar Violeta Parra, que é uma compositora chilena muito especial, assim. Acho que uma das coisas, a Mercedes Sosa gravou ela, e uma das músicas mais famosas é até aquela que tem Milton, Chico, que é Se vai enredando, enredando, como el mundo, la hiedra. Não lembro direito a letra, mas como é mosquito em la piedra, si. Volver a los 17, essa. Mas enfim, eu cantei essa e tal, mas teve uma que me marcou, que eu não conhecia, que chama La Jardineira. Vou cantar um trechinho também aqui para vocês. Mas a história é que a apresentação foi num lugar da Unirio, bem assim, tipo do DCE, né? Daquele Diretório de Estudantes. Diretório de Estudantes. Que o lugar chamava Casa da Bruxa. Bem coisa de tempo de faculdade mesmo. Bem coisa de tempo de faculdade. E aí eu lembro que eu fiquei toda feliz, assim. E aí eu fui conhecer a Casa da Bruxa, gente. Eu fiquei chocada. Toda caída, toda pichada, bem assim. Sem recurso para nada. Sem recurso para nada. Foi tudo a capela. Mas era no meio do mato também. Tinha uma área, umas árvores. Ao mesmo tempo eu falei, aqui. Aí quando eu olho para o lado, tem a gente vai cantar ali. Um chão batido, umas árvores, uns coqueiros, um negócio lindo. Aí eu falei, maneiro. Então vamos lá. E aí, cara, foi muito legal, porque também essa, na verdade, foi a primeira apresentação mesmo, assim, com nomezinho na programação. E vários desses meus amigos também, que já estavam ali, né, me curtindo. Então, a estreia foi na Casa da Bruxa. A estreia foi na Casa da Bruxa, menina. Olha o que é isso, ó. Mágica. Foi muito engraçado. E foi cantando Violeta Parra, que foi uma coisa linda. Eu não, assim, não falo espanhol, adoraria falar, acho uma vergonha. É lindíssimo, né? Como brasileira, a gente morando, sendo sul-americano que somos, né? Eu não falar espanhol, eu falo inglês, mas não falo espanhol. Mas aí peguei a letra, né? E é uma música que, né, a jardineira, né? La Jardineira. É muito linda. Eu vou cantar para vocês aqui um trechinho. Vou dar uma colada na letra aqui no computador. Mas é assim. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lisa la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desde un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Ai, vai Sensacional embora. Essa música. É linda, é Sensacional, linda. E ela vai falando assim, né, na letra né, é uma coisa meio bem me quer, mal me quer, né, também. Ela vai curando as dores, né, no jardim. E é até engraçado que antes da gente bater papo, eu estava também... Toquei disso agora. Estava com as minhas plantinhas aqui, trocando terra, trocando de vaso. Adoro. Minha maior paixão é fazer exatamente isso. Não é, Kátia? É muito gostoso. Você esquece de tudo, cara. Você, assim, as plantas, né? E entende esse movimento do renascer, do morrer, de você cortar e recomeçar. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui. Eu no Brasil, eu não sei se eu não percebia tanto, não tinha parado, ou se não era questão do momento da vida, né? E aí aqui as plantas começaram a me fazer muita companhia. E eu passei a dar tempo para elas falarem comigo o que era. Entendeu? E aí, assim, a gente se faz um bem enorme. Às vezes, até inverno, as pessoas falam: como é que você ainda tem a varanda tão florida? Eu falo: amor, é muito amor. É isso mesmo. Não, e eu, na verdade, assim, eu também gosto, mas eu fui me aproximar também desse processo de cuidar, de terra. Há pouco tempo, isso se intensificou agora, no isolamento social também. Porque é muito recente, entendeu? E é muito bom. E essa música fala disso, assim, como você se entrega ali para as plantas e
vai curar a ansiedade, vai curar o amor, vai, né? Então, essa música é linda, assim. E aí, caminhando, assim, né, com a história, Pois é, avançando no Rio. da sua estreia, da Casa das Bruxas, até o primeiro CD. Vai lá pra gente. Como é que isso aconteceu? Então, é justamente aí que eu tô. Depois de todo esse processo de ter, tô cantando nos shows dos amigos, tô, né, não sei o quê, fazendo aula de técnica vocal, entrei para a escola portátil de choro, né, que tem aqui também, era na Unirio aos sábados. Então, assim, estava ali já bem mais enturmada, né, e entendendo que eu tinha uma vontade maior de cantar do que além do show dos meus amigos, né? O que eu fiz? O primeiro passo, o primeiro processo antes do disco, né, sem pensar no disco ainda, foi montar um show. Eu me vi assim, cara, eu tenho tanta música boa, né, tipo Flor Voadeira e tantas outras lindas, que eu já estava assim, já estava na veia, né, cantando aquilo com tanta vontade, com tanto amor, que eu falei, vou montar um show. Então, fui muito incentivada pelos amigos, pela professora e tal. Montei um show chamado Noite Aberta, isso em 2009, tá? E é aquilo, né? Comecei a fazer esse show no Rio, estreiei esse show em Laranjeiras, num lugar que era chamado Casas Casadas, que tinha por ali, tinha uma loja de disco e um café pequenininho com palco. Então, montei esse show basicamente com esse repertório desses meus amigos, meus parceiros. E exceto por Dorival Caymmi, que estava ali também no repertório, tinha uma música do Edu Lobo, que foi bem importante, vou falar dela, um frevo. Então, ali eu comecei esse processo aí, mais, né, porque uma diferença de você cantar no show do amigo, ou cantar no chuveiro, ou cantar no sarau, e você subir num palco, Aline Paz. Aí vem os amigos, vem a galera, aquele Aquela nervoso e tal. responsabilidade, né? Aquela responsa, mas muito essa coisa assim de estar começando uma história, né? Assim, meu nome, não é só uma participação, o meu show, meus músicos, né? Eu me organizando financeiramente para bancar aquilo também, pagar os ensaios, pagar os músicos, né? Do meu trabalho, dos meus estágios, ia me organizando ali, ia bancando aquela coisa, né? Já entendendo um pouco do mecanismo do ofício, né? O que também foi um processo muito interessante. Então, a partir disso, de 2009 até 2010, assim, eu estreiei o show em outubro de 2009, tá? E circulei pela cidade em diferentes casas. Fiz no Bar do Tom, que tinha ali no Leblon, fiz no Café Pequeno, fiz em alguns palcos, assim. E aí, em outubro de 2010, aconteceu uma coisa que também foi outra chave. Eu participei de um concurso de cantoras. Um concurso muito interessante, chamava Prêmio Divas da Música Brasileira. Tá? Eu acho que está dando certíssimo. Aí, muito engraçado. Aí, eu, nessa época, eu trabalhava na TV Brasil, era assistente de produção, trabalhava no Sem Censura. E aí começou a chegar uma pauta, né? Tem um prêmio de cantoras que tem a Mara Luque, né? Que é uma economista, né? E tal, a Mara Luque, a Andréa Seff, revista Elas e Lucros, apoio da CBN, e elas eram amigas da Leda Nagli, não sei o quê. Não, vamos falar desse prêmio, dessa iniciativa no Sem Censura, e convidado. Ou seja, a partir do trabalho, eu fiquei sabendo do concurso. Eu ali trabalhando, pautando, né, no programa, trabalhando como produtora, assistente de produção. E aí, ao mesmo tempo, várias amigas cantoras começaram também, Aline, se inscreve aí, se inscreve nesse prêmio, tá todo mundo se inscrevendo e tal. Aí, o que acontece? No último dia de inscrição, uma amiga minha, Lúcia Helena, cantora também. Aline, você ainda não se inscreveu? Se inscreve aí, Aline. Cara, no último dia eu me inscrevi. Mandei a música Flor Voadeira, que eu tinha gravado no CD dos meus amigos. Ainda não tinha meu disco. Mandei. E fui selecionada para a primeira fase lá. Eles fizeram primeiro uma seleção online, né? Das músicas que foram enviadas online. E aí fui para a semifinal, que foi uma audição presencial num estúdio no Rio. Dessa audição, sei lá, foram 180 inscritas. De 180, eles escolheram 10. Alguma coisa assim. Foi uma peneira. Foi uma peneiraça, de 10 ou 20, eu não lembro agora.
dessa semifinal, que né, que estavam ali 10 ou 20, entre 10 e 20, eles escolheram 3 para a final. E eu fui para a final, estava entre as 3. E eu não acreditava, eu ficava assim, gente, eu olhava assim, Sou eu! o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, o negócio está ficando assim, legal, aquilo me estimulou muito. E aí, afinal, era em São Paulo, então fui eu para São Paulo, primeira vez que eu fui a São Paulo, não tinha ido, ou já tinha, não lembrava, sei lá, mas ia assim, né, para uma coisa minha, fui sozinha, fui para São Paulo. Para final de uma. Para final de um prêmio, a gente ficou lá num hotel ensaiando. O prêmio homenageava Ademil de Fonseca, Doris Monteiro e Alaide Costa, 3 vozes muito importantes da época do rádio, 3 intérpretes incríveis, assim, muito importantes na música brasileira. Eu ali me deparando com aquelas divas, né, com aquelas pessoas com tanta história e nos momentos que eu encontrava com elas também, seja no ensaio ou antes da noite, né, para a final, assim, a gente indo na van juntas, né, eu e as outras 2 cantoras finalistas, que eram a Janaína Moreno e a Alice Fernandes. A Janaína Moreno de Minas, a Alice Fernandes do Mato Grosso do Sul. E a gente indo, assim, ouvindo as histórias e elas contando, e eu ali, assim, caraca. É verdade. Sabe, histórias da TV, história da época do rádio. Eu falei, caraca, que maneiro, né? Eu tava assim, pô, tem que aproveitar isso. E muito assim, indo, né, eu lembro nitidamente, assim, que eu tava pouco confiante, assim, até então eu não tava assim, cara, o que eu tô... Vamos lá, vou concorrer, né? Vou chegar na final, mas o que vale é participar. Eu tava muito nesse o que vale é participar. Fazendo a cabeça para não. Para não me frustrar se eu perdesse, ao mesmo tempo também para não criar muita expectativa com aquilo, mas eu estava na final, então eu tinha algum potencial, né? Então, uma certa confusão mental, né? E aí, cara, quando chegou na final, eu lembro que eu estava muito nervosa, assim, as 3 iam cantar, né? As 3 finalistas iam cantar com uma banda, tinha um maestro, o maestro Roberto Sion, fez coisa com Tom Jobim, não sei o quê. Falei, caraca, que maneiro. Aí eu lembro que eu no camarim, antes de entrar no palco, cara, me deu uma louca. Falei assim, cara, eu tô aqui, ó. Sabe assim, baixou Agora eu vou ganhar esse negócio. Agora eu vou... Eu lembro que eu comecei a me concentrar. Comecei a fazer o meu ritualzinho, que nem sabia que eu tinha um ritualzinho, mas eu comecei a cantar uns pontos, assim, da Umbanda. A Bahia veio! Que é a religião que eu sigo. A Bahia não abandona. Comecei a cantar. Aí eu lembro que veio um cara que era da limpeza até do teatro, era o Bourbon Street, é uma casa de show lá em São Paulo de jazz, assim. Eu comecei a cantar e aí ele veio, nossa, mas que coisa linda que você está cantando esse ponto, é um ponto de Oxum e tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, muito bonito, tá lindo você cantando. Aí eu falei, gente, eu vou ganhar esse negócio. Menina, ganhei, né? Não deu? Senão, não estaria contando com tanta riqueza de detalhes. E com esse sorriso largo, né? Ou seja, e que foi um momento extremamente importante, né? Porque aquele momento talvez você tenha se percebido verdadeiramente como uma cantora, uma grande, né, num outro patamar, não só da rodinha da Unirio, que foi extremamente importante, mas mudava o patamar, né? A minha relação, porque foi um processo de autoconfiança muito importante, foi um processo de eu entrar no palco acreditando em mim, porque até então eu não estava acreditando, então minutos antes eu me deu um negócio, virei a chave e falei, cara, eu vou cantar com a alma, como você falou, vou botar aqui como se não houvesse amanhã, e vamos embora. E eu vou me divertir, mas eu vou botar o meu, tipo assim, fazer o melhor que eu posso fazer agora. Eu não vou entrar, eu tô aqui. Porque se eu entrasse assim, não ia, entendeu? Não vai. Entrar pequenininha, não dá. Não vai. Você tem muita coisa, assim. E isso faz muito. Eu converso muito com o Luiz Carlinhos também disso, né? O artista tem que acreditar muito, sabe? Assim, a gente não entra no palco sem acreditar no que a gente está fazendo. Não importa se tem 5, 10, 100, 1000, 5.000 pessoas te assistindo. Você tem que entrar acreditando no que você está cantando, no que você está falando.
Porque é aí que o negócio, né? Todo mundo sente, né? Quando tem Não tenha dúvida, não tenha né? dúvida. E mesmo que você, às vezes, não, né? Às vezes você nem gosta daquele estilo, você como público, né? Não gosta. Mas você sabe quando um artista está ali entregue, Entrega, né? Então, assim, foi muito isso. Esse prêmio me veio com a seguinte resposta: olha, tá vendo? Não é só o seu círculo familiar e o seu círculo de amigos. Tem outras pessoas aqui estão te dando uma chancela, estão te dando um aval. Você passou de 180, você se inscreveu sem nem acreditar. Nos 45 do segundo tempo, antes de encerrar as inscrições, você entrou e venceu. Então, assim, isso quer dizer alguma coisa. Eu recebi esse cara, isso quer dizer alguma coisa. Então, eu saí de São Paulo com aquele prêmio. Eu lembro que eu ainda trabalhava no Sem Censura. Eu cheguei na produção, a galera da equipe não acreditava, a Aline ganhou o prêmio. E aí eu cheguei lá na produção com o meu troféu. Eu tô até com ele aqui, é um troféu lindo. Vou até mostrar. Tipo uma coisa meio a Bela e a Fera. Prêmio de... Nossa! Olha é lindo! Uma rosa nessa cúpula. É lindo. É lindo! O troféu. Divas da música brasileira. E é para ter mesmo, porque esse prêmio é extremamente importante para a tua história, né? Muito! E assim, aí só também falando como é importante, né? As iniciativas, desde festivais da canção, prêmios para instrumentistas. Tudo bem que muitas vezes tem um lado competitivo que tem que ser muito bem dosado e bem articulado, né? Para não virar uma coisa show business de exposição, sabe? Que exponha as pessoas. Mas, assim, pelo contrário, que estimulem, entendeu? A quem está participando também, pegar a rédea da sua criação, né, do seu talento, seja para compositor, seja para intérprete. Então, eu acho muito importante os festivais de canção, né, os festivais que valorizam o intérprete, os instrumentistas. Acho que eles viram chaves, assim, sabe? Importantes. Pelo menos para mim, sabe? E a pessoa poder se ver ali validada fora do seu núcleo é outra história, né? Porque os amigos, por mais que você acredite no que os seus amigos estão falando, é diferente. Aquelas pessoas não têm nenhum comprometimento com você. Exatamente. Então elas estão ali, a Vera. A Vera. E o júri desse prêmio era o Sérgio Cabral, jornalista, né? Super pesquisador de música. Era a Nausete, que é uma cantora muito, muito importante, né? Paulista, muito respeitada. Era o Charles Gavan também, que eu ouvia lá na minha adolescência, quando eu via rock nacional também, lá com os Titãs. Inclusive, eu vou bater papo com o Charles Gavan na próxima segunda-feira. Que legal! De discos. E vamos já, eu vou colocar ali, compartilhar com as pessoas pelo conteúdo para a gente poder se assistir todas as vezes. Vai conversar sobre os discos importantes na trajetória musical dele. Então, assim, são pessoas que que até hoje eu tenho contato, que acompanham e tal. Então, enfim, então, assim, a partir disso, né, vou me adiantar aqui por causa do tempo também, mas a partir disso eu falei, cara, eu preciso ter um disco. O disco, né, o álbum, naquele momento ainda tinha o disco, ainda tem o disco físico, né, o vinil e tantas outras mídias, mas naquele momento ainda tinha muita coisa do CD físico. Mas eu falei, cara, tem que ter um álbum, porque isso vai me inserir no mercado. Isso vai me colocar, assim, é o meu primeiro disco, né? Você é cantora? Né? Tem umas perguntas assim que as pessoas falam, você canta onde? Ou você tem disco? Onde é que eu te ouço? E naquele momento porque nada, na verdade o CD ele tangibiliza isso, né? Exatamente. Senão você fica muito no plano. Não fica, você não, né? É aquela coisa assim meio. Eu ainda considero um cartão de visita, sabe? O primeiro ou o segundo é muito assim a cara que você está colocando, a prateleira que você está se colocando no mercado de música. E aí, o que acontece? Começou o processo de criação do Batucada Canção, que é o meu primeiro disco, que tem aqui também, ele físico, mas quem quiser pode ouvir nos Spotify da vida, no Deezer, enfim, todas as plataformas ele tá. Ele saiu pela Biscoito Fino, que também foi um processo importante para mim chegar no mercado com um selo como a Biscoito, entendendo que eu estava entrando no território de MPB.
E aí eu trouxe o meu repertório do Noite Aberta, que foi o show, né? Que, lembrando da cronologia, né? 2009, a minha estreia com o meu show. Um ano depois, em outubro de 2010, eu ganho o Prêmio Divas. Então, logo um ano depois, exatamente. E aí, no ano seguinte, em 2011, eu começo o processo do disco, que tem lá seu próprio tempo, né? Dependendo do quanto você tem de dinheiro mesmo para investir, inclusive, de Sim. disponibilidade. Então, esse disco chegou em 2015, né? E trouxe muito o nome Batucada Canção, né? Faz menção a esses compositores, né? A questão da canção, como foi importante eu lidar com a canção. E a batucada, que na verdade foi uma outra parte da minha pesquisa, que eu comecei também nesses anos, desde 2010, 2011, a também começar a me relacionar mais com ritmos brasileiros encontrados em diferentes contextos, né? Geográficos, né? Regiões do Brasil e festejos do Brasil. Então, comecei a viajar, aí já é um outro papo. Posso falar, vou cantar uma música. Mas é incrível, né? Porque assim, isso tem uma riqueza cultural enorme. A gente falar de Brasil, são muitos Brasil São dentro de um muitos Brasil. Brasis. Exatamente. Exatamente. E aí, assim, vou então pegar esse gancho para falar da música que eu cantei lá no Prêmio Divas na final, que é um frevo, e que, assim, eu vou cantar, né, aqui a capela. E o frevo é um tipo de música do Brasil, né, que mostra o quanto existe ritmo, existe calor, né, na nossa música também, obviamente. Chama Frevo de Itamaracá. E é assim, foi a música que eu ganhei lá, que me fez ganhar, né, o prêmio. É uma música do Edu Lobo. É assim. Quando eu cheguei na minha praia grande, minha praia linda de Itamaracá, varei o dia e revirei a noite, clareou de novo e eu ficando lá na praia, no meio da praia, no centro do mundo, no raso, no fundo, no claro, no escuro, na praia, na palma da praia de Itamaracá, na areia, no meio da areia, alegria, pensar se quisesse faria, seria o que fosse pra ser. Na tarde, rumando pra lá do viveiro, sem tempo nem hora, o dinheiro, morando nas ondas do mar, varei o dia, revirei a noite, clareou de novo e eu ficando lá na praia, no meio da praia, no centro do mundo, no raso, no fundo, no claro, no escuro, na praia, na palma da praia de Itamaracá, na areia, no meio da tarde, esquecido, sonhando acordado, perdido, com medo do dia acabar, com medo do dia acabar, com medo do dia acabar. É isso. Eu varava também o dia. Muito bom, muito bom. Esse frevo que está na praia de Itamaracá, da ilha de Itamaracá, cheio de tipo, é bem frevão mesmo, É né? frevaço, é muito legal, né? É muito demais. legal. Então, nesse momento eu estava muito encantada com tudo isso e, ao mesmo tempo, descobrindo Lindo, aí o muita pessoal, coisa. lindo, eu também acho, Sérgio. Cris, eu também acho lindo. Então, assim, eu estava nesse momento me deparando com muita coisa que eu também falava, cara, como que eu com 20 e poucos anos tô encontrando, assim, me relacionando com o frevo só agora? Ou pensando que eu moro no Rio, né? Assim, eu já morava no Rio há algum tempo, depois de sair de Salvador, voltar, eu fui descobrir inúmeras variações do próprio samba. Tardiamente, eu fui descobrir o jongo, eu fui descobrir, sabe, o reizado, tantas Carimbó. coisas. Carimbó, né? Que muito ali no norte, nordeste e norte do país. Fui descobrir o Bumba Meu Boi enquanto música, musicalidade também. Eu falava, cara, tudo bem que a escola, né, a educação não tem como dar conta de tudo, é muita coisa. Mas, assim, tem tanta coisa tão preciosa que fica subterrâneo e a gente vai entendendo o quanto é estrutural mesmo, o que se quer passar, o que não se quer passar. E isso, à medida que a gente também vai ampliando, né, as nossas pesquisas, a gente vai percebendo. Então eu falava, cara,
né, no mesmo tempo que eu estava ali, pegando as músicas inéditas, fazendo aulas de dança, viajando, fui para Pernambuco, fui para o Maranhão, ia no Museu do Folclore, ali no Catete, pesquisar, ver DVD, ler livro. Falou, cara, meu disco tem que ter isso. Então, o Batucada Canção, ele é uma pequena viagem, óbvio que não tem como dar conta da grandiosidade do Brasil, mas é o retrato que eu fiz naquele momento, né? Em 2015, que ele foi lançado, né? Mas é um retrato de pesquisas que vinham já de 2012, Que sabe? riqueza, cara! É muita coisa, assim, de dança, de história, de... Então, ouçam, né? Quem quiser, ouçam o Batucada Canção, tem tudo isso lá. Em termos rítmicos, né? Tem frevo, tem maracatu, tem coco, tem ritmos ligados à tradição religiosa afro-brasileira, tem agueré, sabe? Tem muita coisa interessante que vem desse percurso aí que eu fui percorrendo e desses encontros, né? Encontros com os músicos que foram me mostrando, né? Música. E é incrível assim, que essa coisa dos ritmos brasileiros e regionais, né? A gente tem países que falam, países de língua portuguesa, fora o Brasil e Portugal, mas enfim, Isso. países da África e tudo mais, que fazem uma outra leitura da música, né? E com ritmos que a gente que me dá que eu acho tão rico também, que a gente não pode passar essa vida sem conhecer, né? A gente não pode passar a vida assim sem ouvir essas palavras, né? Essa conexão dessas palavras. É incrível. E o teu trabalho fala muito disso. Tem muito isso. Tem. E aí, assim, também já, depois do primeiro disco, caminhando, né? Vindo agora para os tempos atuais, para o que eu tenho feito nos últimos anos, assim, né? Depois que eu lancei o Batucada Canção, eu circulei o máximo que eu pude com ele. Então, fiz shows aqui no Brasil, em São Paulo, fiz em Recife, fiz em Belo Horizonte, fiz no Mato Grosso, fiz um monte de Sesc, Crato, um monte de lugar, assim, que eu consegui circular com esse show com o Batucada Canção. E também fiz shows fora, assim, poucos, mas fiz em Portugal, algumas vezes até, algumas viagens fiz em festivais, fiz em casas menores, no Porto, em Lisboa, e fiz em Londres também, na Embaixada do Brasil em Que lindo! Londres. Foi muito legal, com o Marco Suzano acompanhando também, foi muito maneiro. E também foi legal perceber essa receptividade do público fora e tudo mais. E quando eu faço essa viagem para Portugal, eu fui, né, trabalhando também como produtora e marcando meus shows, então fui unindo o útil ao agradável. Mas quando eu vou a Portugal, né, atravessei o Atlântico, eu me deparei justamente com isso que você falou. Essas relações com a lusofonia, né, especialmente ali em Portugal, pelos artistas africanos de língua portuguesa que moram ali, especialmente angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos. Os próprios portugueses que eu conheci, músicos, né, cantoras, cantores, instrumentistas. E isso me abriu um outro universo, que é o que vai se tornar o meu segundo disco, que, se Deus quiser, vai sair ainda esse ano. Vai sair. Esse ano vai sair single já, mas espero que o disco inteiro saia. Também tive que mudar um pouquinho os planos por conta da pandemia e também para a coisa não se perder, né? Assim, mas esse meu segundo trabalho é interessante perceber como que vai traçando uma linha coerente até, né? As coisas vão acontecendo. Então, eu falo muito de Brasil no meu primeiro disco. No meu segundo disco eu vou continuar falando do Brasil, só que olhando para o que vem pelo mar, por essas trocas que vão acontecendo pelo triângulo, né, Brasil, Portugal e África, né? Mas eu não me prendia apenas na lusofonia, na língua. Eu percebo assim, como o nosso litoral é tão vasto, ele recebe, assim, todas essas cidades portuárias, né, de qualquer lugar do mundo, uma cidade que está no litoral, ela recebe tantas influências e é um lugar de tanta diversidade. Sem dúvida. O Brasil, com um litoral tão imenso, né, se você for olhar, assim, só pegando alguns ganchos desse novo disco, né?
Se você pega o Maranhão absorve o reggae de uma maneira muito própria. O reggae chega no Maranhão, tanto que São Luís é chamada a capital do reggae no Brasil. Não Às vezes tinha a gente não tem ideia nem disso. ideia. Porque com a proximidade do Mar do Caribe, as próprias frequências de rádio iam captando os sinais de rádios da Jamaica e os caras começavam a ouvir. Só que o maranhense se apropriou da cultura do reggae, do dub, do sound system, de uma maneira muito... com muita personalidade. Tanto que o reggae lá, você dança de par. Muitas vezes, você dança o reggae de par no Maranhão. Que legal, eu não tinha ideia disso que você está falando. Pois é, então assim, isso chega por esse litoral. Na Bahia mesmo, Salvador, a gente falando do reggae ainda, mas o samba reggae, né? Como se apropria e vira um outro estilo, um outro ritmo, fora todas as repercussões ideológicas, né? Das culturas, das mentalidades. O Rio, o samba, para falar uma coisa bem, né? Assim, que a gente já tem no imaginário. Então, esse disco ele vai falar disso, dessas trocas históricas, né? Entendendo o mar como um ambiente poético, né? De afastamento, mas também de aproximação, né? O mar aproxima muitos, favorece os encontros, né? Muitas vezes doídos, mas também de renascimento, né? Através dos fluxos ocorridos pelo mar. Então, eu vou falar bastante disso nesse disco. Nossa, e vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. E esse disco vai ser como esse lançamento, Aline? Vai ser através da Biscoito? Vai ser... Eu tô assim, não, então... Tem muito gato, meus gatos, um tá pulando aqui, todo mundo quer te ouvir. Uma gata do lado, um gato preto pulando na mesa. Gente, ai, que delícia, adoro. Adoro também. O lançamento é o seguinte, eu, a princípio, vou lançar independente esse. Eu até conversei com a Biscoito Fino, mas nesse momento, até para a cara que eu tô querendo dar para esse disco, eu acho que vale a pena eu lançar independente, sabe? Ele é um disco que vai ser bem dançante, ele vai ser bem elétrico, bem eletrônico, guitarra, percussão eletrônica, ele tem uma pegada diferente. E a princípio é isso, a gente vai lançar, a minha ideia em novembro, tá com o disco todo no ar, pelas plataformas digitais, e até lá já tem clipe pronto, tem single pronto, então eu vou, nesse segundo semestre, já dando pitacos desse universo aí que vem para mim assim com muita força, assim, com muita carga mesmo e é isso. Cheio de significado, né, Aline, na verdade? Cheio de significado, cheio de histórias. Eu acho que você entrou para a faculdade de História por uma razão muito clara, né? O quanto você se envolve de fato com a pesquisa, com a história das pessoas, com a escuta, o quanto você vai... E aí música para você traduzir tudo isso, porque quando você faz um trabalho de pesquisa desse, como foi no primeiro, como está sendo desse, você teve uma vivência muito rica, cultural, e entendendo os regionalismos, né? Novos ritmos. Aliás, por falar em ritmo, você é uma pessoa extremamente dançante também, né? Sou, adoro. Eu, às vezes, te escuto, eu vejo o clipe, e tem sempre... Não dá para ser parado, é sempre a música tomando conta, né, do corpo inteiro, que é uma maravilha. Pois é, não, e é isso. Eu meio que assim decidi justamente nesse trabalho fazer um trabalho que fosse ainda mais dançante do que o Batucada Canção, né? Que você mesmo falou, eu fico com vontade de dançar, eu danço, mas o Batucada Canção ele ainda tem ali ainda uma cara, uma estética que fica ainda, você não sabe se é um show de teatro, assim, ele é mais para teatro do que para uma pista. Sabe? Ele não seria tanto circo voador, ele seria mais um teatrinho. O novo disco, antes de começar a gravar, eu fiz uma série de shows aqui no Rio chamado Baile Atlantinia, pegando essa coisa do Atlântico, uma etnia atlântica, uma etnia que está no mar. Uma brincadeira com essa palavra, Atlântico e etnia, Atlantinia. E era um lugar de laboratório, de experimentar repertório, de eu dançar, comecei a fazer um processo de
direção corporal, uma amiga muito querida minha, professora de dança, atriz, doutora, super Vou te cortar. Gente, vai 10 acabar. segundos, vai acabar. Ai, não, eu queria ainda ouvir mais. Não A gente acredito. volta. Ai, meu Deus do céu. Eu entro no teu. Tá. Um super. É. Você não cabe em uma hora, Lília. Não Eu dá. falei que eu falo pra caramba. Você não cabe em uma hora. Mas, Alana, pelo menos pra gente, né, se despedir com a devida calma. Ah, né? não, e a gente tem que ouvir você de novo. A gente tem que ouvir mais uma. Então. Ah. Não, então, eu tava falando assim, só para pegar o gancho, né, justamente desse disco, né, que vai vir e que está sendo feito aí com muito carinho. Eu fazia os bailes aqui no Rio, né, o Baile Atlantinia, que era esse lugar de dança, né, a ideia de baile, lugar de bailar, né, e ali eu pude desenvolver muita coisa, ter um trabalho de direção, de mais consciência corporal também no palco, e provocando também as pessoas a dançarem, né? Então, esse foi um lugar que eu gostei muito, assim, de me ver, que já é diferente do Batucada Canção, né? Então, esse disco tem tudo isso e fala de encontros, né? Acho que, enfim, encontros com tanto com a ancestralidade do Brasil, né? Mesmo, um Brasil que tem que ser lembrado, tem que ser falado. E com os nossos. Né, quando você fala assim, por exemplo, tem uma música no disco que é de Cuba, né? De um amigo cubano que eu conheci em viagem a Cuba em 2016. Compositor maravilhoso, uma música sobre Iemanjá, né? Que também é cultuada na santeria cubana. E aí você olha, assim, eu lembro que quando estava em Cuba, caraca, como a gente é tão parecido. Sabe, em termos de temperamento, de forma de se relacionar com a música, como tem tanto elo. E às vezes esses elos ficam enfraquecidos, inclusive, né, nos países mesmo latino-americanos, sul-americanos ou América Central. Então, por isso que eu escolhi o viés do disco foi o Atlântico, não foi tanto a lusofonia, né, a língua em si, mas foi a língua do corpo, sabe? O que pega pelo corpo, que às vezes a gente se identifica sem nem racionalizar, sabe? Pela dança, pelo ritmo. Então, Tem algo ali lugar. que a gente se identifica e se reconhece, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, falando disso, eu vou cantar aqui uma música Eba! que estava presente, que estava presente no repertório do baile. É uma música do Martinho da Vila e uma outra música que o Martinho também gravou, eu vou cantar juntas, assim, que é uma música de um compositor de Angola, chamado Bonga, dois compositores, Bonga e Landa. É uma música cantada em quimbundo, que é uma língua, um dialeto falado em Angola, né? E essa música ela fala sobre a importância de você respeitar e valorizar os mais velhos, né? A música, a letra, né? Até foi um amigo meu angolano que me ajudou também na tradução, né? Porque é difícil achar isso na internet, assim. Ele falou, essa música ela fala, é meio que assim, a pessoa mais velha falando assim, ó, tipo assim, não me zoa não, que um dia também tu vai chegar lá, você também vai envelhecer e tu não fica querendo pregar peça não, que a gente aqui, a gente comeu muito feijão com arroz, entendeu? Isso. Então, eu acho que tem muito a ver com esse disco, muito a ver com valorizar a sabedoria mesmo dos mais velhos e dos ancestrais. Então, vou fazer aqui essa homenagem ao Martinho da Vila e citar essa música em quimbundo que chama Moadiakime. Mas vamos lá. Primeiro com o Martinho. Se teu corpo se arrepiar, se sentires também o sangue ferver, se a cabeça viajar e mesmo assim estiveres num grande astral, se ao pisar no solo teu coração dispara, se entrares em transe sem ser da religião, se comeres fúngiques aqui mufete de carapau, se Luanda te encher de emoção, se o corpo se o povo te impressionar demais,
É porque são de lá os teus ancestrais. Pode crer no axé dos 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 teus ancestrais. Gandalame, gongetobame. Ondofu itupia yavulu kiawe mama. Gandalame, gongetobame. Ondofu itupia yavulu kiawe mama. Membaku kaya, gato bacana. Minguatango, nongombega no manhanwe. Galamimuna me, menewala mimune. Gandalame topia, muconda galamini mi buje. Olele, ulele, 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 ulele. Ah, ulele, lele, wa. Ulele, 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 ulele. Ah, ulele, lele, wa. Que coisa boa! Que coisa boa que ficou isso! Lindo demais! Lindo demais! É uma delícia! E uma história engraçada, assim, um dos produtores desse disco é o Bernardo Aguiar, tem 2 produtores que estão fazendo esse disco, né, comigo, que é o Bernardo Aguiar, percussionista, e o Diogo Cili, que é guitarrista, violonista. Então tem o time das harmonias e das percussões muito bem cuidados aí por essas 2 cabeças pensantes aí musicais. E o Bernardo toca com o Martinho da Vila. E nesse processo de entender melhor essa letra, né, já que eu não falo quimbundo, mas eu acho legal cantar no quimbundo, né, cantar na língua, porque eu acho que é uma ponte contemporânea que a gente pode fazer, como se fosse um percurso inverso, né, do Brasil interpretando o quimbundo. Angola interpreta tanta coisa do Brasil, né, tanta música brasileira. A música brasileira nos países lusófonos ela é muito cantada, em Cabo Verde, Portugal, em Angola. Então, eu queria trazer, cantar coisas do universo desses países também. Então, cantar em crioulo e cantar em quimbundo, mesmo que não seja entendido, mas ela é tão ritmada, tão sonoro, tão bom, que eu decidi cantar. Mas nesse processo de entender o que está sendo dito, né, o Bernardo também conversou com o Martinho da Vila, já que o Martinho gravou essa música num disco dele. E aí o Martinho, muito engraçado, aí confirmou, né? Fala dessa coisa dos ancestrais, do mais velho, né? E tal. Mas assim, meio assim, resumindo, né? Esse lelê, é poderoso. Sai cantando. E ele não se importa não, porque isso já acontece, vai conectar de qualquer forma. Assim, é importante saber o significado, mas não se prende muito não, porque isso é tão poderoso que assim... Canta, fala pra ela cantar. E é realmente poderoso, né? Ele tem um, né? Esse é um tambor, né? Que é o que a gente tem aqui também. A nossa música... as divisões, a forma, né, que a gente se depara em diferente. Eu cantei um frevo. Se eu for cantar um samba, seja um partido alto, um samba sincopado, um samba de breque, um samba canção, né, ele vai ter todo esse tambor está no cantar brasileiro também, né? Então é pelo tambor que pelo corpo, né, por esse ritmo que eu quero comunicar dessa vez. Essa vai ser a pegada. Essa vai ser a pegada. Nossa, então esse ano a gente está preparadíssimo, a gente não vê a hora de ter, estamos todos preparados. E depois que você fizer todos os muitos shows e muitas lives e muitos shows, casas lindas e rodar muito, a gente vai ter que voltar para conversar disso aqui e lançar aqui na Europa também, porque é incrível como o francês, eu estou falando da realidade da França, mas como o francês é aberto a esse ritmo e como ele gosta da nossa música, né? E como ele aprecia todo esse molejo, essa ginga, esses instrumentos que você faz, esse ritmo. Então, assim, já quem está ouvindo aí, galera de produção, Paris, Aline Paz, Paris, o Universo está gravando isso, Universo, grava.
euro, muitos euros para trazer essa menina para cá, para alegrar a gente aqui. Mas muito bom, assim, a gente deseja muito sucesso. Ah, e a gente não falou do Fusca, que foi fantástico. Ah, é, o Fusca. Que Bom, coisa vou tentar ser breve. O Fusca, vou tentar, não, prometo que eu vou ser breve. O Fusca, eu acabei falando rápido dele, quer dizer, acabei não falando, mas ele está diretamente relacionado ao meu primeiro disco, porque eu queria, em 2015, quando eu comecei a divulgar o disco, eu queria fazer eu queria ir para a rua cantar. Só que eu falei, cara, como é que eu vou fazer né? Como é que eu vou fazer esse som na rua? Eu queria fazer uma coisa também interessante, assim. Já pensava, de repente, umas luzes, um cenário, Cara, o que eu posso fazer de diferente, assim, como uma ocupação urbana, uma ocupação do espaço público? E era um momento que o Rio de Janeiro estava vivendo muita ocupação de espaço público pela música. Muita coisa legal acontecendo na orla da Zona Muita, Sul, muita. no centro do Tinha Rio. sempre Tanto alguma coisa que acontecendo. tinha sempre, em diferentes formatos e com muita qualidade musical. E tanto que nesse momento tinha uma lei, inclusive, que respaldava os artistas de rua, a lei do artista de rua. Então, era um momento muito fértil. Eu falei, cara, eu quero estar na rua também. E eu estou chegando agora com o meu primeiro disco, uma forma de as pessoas me conhecerem sem ter que pagar o ingresso do teatro, né? Vou passar o chapéu ali, mas elas vão estar passando e vão estar me vendo. Então, pode ser uma coisa legal para eu lançar meu disco, né? Começando fazendo esse esquenta na rua. E eu estava com o Fusca parado há anos, parado. O Fusca é meu, né? Eu tenho ele até hoje aqui. E ele estava paradão. Nesse momento, isso em 2014, assim, meados de 2014, ele estava numa oficina, que eu cheguei uma época assim, eu falei, eu vou vender esse Fusca, aí, porque eu não estou usando, ele está parado. A minha mãe, não, vai vender não, eu vou botar ele para reformar. Cara, ele ficou nessa reforma parado, né? Que não teve reforma nenhuma. Ele ficou parado num lanterneiro lá em Realengo. Por meses. Mais de um ano, paradão. Aí eu falei, gente... Falei, eu quero Fusca. Falei, mãe, esse Fusca vai ter que reformar em 3 meses, ele vai ter que reformar. Vamos entender como é que vai ser. O senhor, a pessoa que cuidou foi o seu Ari, falecido, que tinha muito carinho por mim. Quando eu falei, seu Ari, vamos agilizar essa reforma, ele mandou brasa, fez tudo, eu levava umas cervejas lá para ele, combinei o valor, dá tudo para ele, a gente adiantou tudo, ele reformou. E aí, eu inspirada num projeto que tinha em Pernambuco, chamado Som na Rural, que era uma Rural Willys, né, um Jeep rural antigo, que também passava pela cidade. Esse projeto cresceu muito em Recife. E ele fazia shows na rua com as bandas locais. Eu falava, caraca, tem aquela rural. Pô, vou pegar meu Fusca e vou fazer essa parada aí. Aí, menina, foi uma matemática. Aí conversa com os meus amigos que já faziam show na rua. Como é que eu vou alimentar o som? Onde é que eu puxo energia? Geradora. Não, pega uma bateria de carro, liga um inversor. Isso vai alimentar o som. Fiz tudo. Fui pra rua, estreiei em janeiro de 2015. Foi o primeiro Fusca. No Leme. Tem muita história dessa estreia, foi muito legal. O cachorro mijou no case do violão, que tava pra galera botar dinheiro. Veio um cachorro, fez lá um xixizinho para dar sorte. Veio um menino, um morador de rua, pediu para cantar. Eu quero cantar. Venha, cante. E cantou lindamente, foi mó barato. Muita coisa assim que só a rua oferece, né? De coisas um recurso incrível, de você estar ali em comunicação com todo mundo. Não tem todo mundo, sabe? Pessoas que têm mais grana, pessoas com menos grana. Isso é que é o mágico na rua. E o Fusca tem isso, né? Então, o importante é você estar ali comunicando com a linguagem da música, né? Para todo mundo. Então, isso me encanta muito. O Fusca tem isso. Depois de um tempo, eu comecei a ampliar, assim, no sentido de circular por outras regiões da cidade. Fui para o centro, né? Santa Teresa, fui para Pavuna, fui para Campo Grande, fui para Madureira, fui para, enfim, várias outras regiões da cidade, Santa Cruz, fazendo shows em lonas e arenas, né? Tudo assim ao ar livre com o Fusca.
E é isso, né? Então é um projeto que eu amo muito e que surgiu dessa necessidade Nossa, também eu amava. de ocupar. Eu revendo, assim, algumas posts, eu coloquei assim, Aline Paz, o que eu tinha publicado. Nossa, mas veio muita coisa no meu Facebook. E do Fusca, muito. Eu falava assim, ó, ninguém me tira de casa esse final de semana. Só saio para ver o Fusca e chamando o povo. Muitas vezes no Leblon ali. E, Isso. nossa, Ipanema, fiz muito ali. Muito posto o 10 ali um máximo. pouquinho. É. Que delícia, Aline. Que Isso. história bacana. Você tem uma história muito bacana e vai ter muito mais. Então, esse ponteiro Deus aqui quiser. Olha, aqui é casa de contador de história. Você tem que estar sempre aqui para contar as histórias. Eu amei, Tem que fazer sempre uma atualizada. Vai se chegando. Não, e muito bom. Você viu que eu falo, eu gosto de contar. A gente que é artista, isso não é uma exclusividade minha. Todo artista tem muita história. A gente vive histórias engraçadas, histórias tristes, histórias, enfim, divertidíssimas, muita coisa. E é a nossa paixão, né? Então, assim, vou adorar em algum momento, né, voltar aqui. Volte sempre, volte sempre. Venha sempre, a casa é sua. Isso é uma delícia. Estava assim, super ansiosa para te ouvir. Foi muito bom, tanto que a gente. Olha, eu sou super organizada e disciplinada com fechamento, de olhar quando dá assim 48 minutos, de fechar, de concluir, de agradecer. Perdi fácil. Foi muito bom estar com você, Aline. Que bom. Não, eu vou aproveitar só para fazer uma propagandinha aqui. Faça todas. Vou dizer, né, que nesse momento que a gente não pode fazer show presencial, né, aqui no Brasil, não sei como é que está em Paris, mas imagino que também as coisas estejam ainda estagnadas no campo dos shows ao vivo, né, dos shows musicais, enfim. Mas então sigo nos conteúdos, né, aqui nas redes sociais. Então eu tenho feito lives cantando, fiz em julho, o mês de julho todo sábado às 9 horas. Agora em agosto eu vou programar direitinho o que eu vou fazer, mas a ideia é começar a contar essas histórias do disco novo, que músicas, que ritmos, que histórias que eu me deparei nessa pesquisa, né? Nessa cartografia atlântica, né, do mar. Incrível! Então, eu vou fazer lives sobre isso, mas vou divulgar direitinho, tá? A princípio vai ser até no YouTube, então estou preparando a estrutura para fazer, vou divulgar. Mas toda segunda, de toda forma, como vocês viram que eu gosto de conversar, toda segunda eu tenho feito uma série de bate-papos, que é segunda às 19 horas, horário aqui do Brasil, né? Convidando um artista para a gente falar sobre discos, sobre as referências musicais, os discos importantes. E aí, em agosto, vai ter uma programação também super legal, que eu terminei de montar. Na próxima segunda tem o Charles Gavan, que vai falar também os principais discos, né, mais importantes para ele, os discos mais importantes para ele. Tem uma cantora moçambicana, que é a Selma Wamusi, maravilhosa, vai falar do disco novo dela. Tem Pedro Franco, que é meu parceiro de duo, violonista maravilhoso, super fera, multi-instrumentista virtuoso, vai falar Só coisa boa. Dele. Só coisa boa. Então, toda segunda-feira, às 19, esse é o horário fixo que eu tenho. E me sigam aqui também no Instagram, né? E manda sempre... Eu consigo pegar, eu te sigo, eu vou sempre republicar aqui no ponteiro para o pessoal me manda sempre se tiver arte. Para eu divulgar também, porque é isso aí que a gente tem que fazer mesmo, né? Pois é. Fazer esse movimento. E volte sempre, Aline. A mesma lógica do que você está... Assim, né? Essa ideia da gente poder conversar, trocar e se nutrir de afeto, de vivências, de informação, de troca mesmo. Conexões humanas, né? A gente fica isolado, mas aproveita a ferramenta online para tentar amenizar um pouquinho isso, né? Com saudade do presencial, mas amenizando dentro do possível. Não, e que bom que a gente fez esse movimento, né? Que tá todo mundo mostrando o quão importante é estar junto, né? Para a gente valorizar o que realmente é importante na vida, né?
Exatamente. Muito obrigada, Kátia. Eu que te agradeço. Beijo para você. Muito obrigada. Essa conversa vai estar salva no IGTV do Conteiro. Ótimo. E no YouTube, assim que tiver no YouTube, eu passo para você também. Tá bom, Aline? Maravilha, vou divulgar também. Super obrigada, viu? Super obrigada por essa conversa boa. Beijo grande, beijo, gente. Beijo, pessoal que voltou, que entrou no final. Super beijo. Beijão. Beijo.